convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naqueles dias muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, a multidão ficou admirada com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, a primeira leitura nos apresenta Abraão, Sarai e sua escrava Agar. Nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão, que ele será pai de uma grande nação. Mas como ser pai de uma grande nação se sua esposa é idosa e estéril? Nunca lhe deu um filho. Portanto, eles, em comum acordo, buscam por meios humanos dar essa descendência. E aqui nós vemos que ao utilizar por meios humanos imediatos, acabam trazendo a própria ruína para a sua casa. Deus disse: a promessa é Sarai com Abraão, e não Agar, a sua escrava. E a Sarai dá a sua escrava a Abraão para que pudesse ter filho com ela, e assim pudesse ter o seu herdeiro. E nós vemos, irmãos e irmãs, que quando Agar fica grávida, Sarai fica furiosa, não aceita, se arrepende do mal que havia feito. E agora, o medo também de Agar cair nas graças de Abraão por lhe dar um filho. E vemos que Sarai começa a perseguir Agar. Sarai começa a não permitir a Agar certos privilégios. E aqui Agar foge com medo da sua senhora. Porém o anjo do Senhor lhe aparece e manda que ela retorne à sua casa, pois ela vai dar à luz um filho de Abraão. E esse se chamará Ismael. Ele não ficará junto com os seus irmãos. Mas, irmãos e irmãs, aqui a reflexão vai por essa promessa que Deus fez a Abraão. E diante de uma esterilidade, eles buscam meios humanos. Quantas vezes também nós emperramos a nossa vida, travamos a nossa vida, porque não cremos nas promessas de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, é para mim, é para você. E nós vamos buscar meios humanos para o cumprimento dessa promessa. Mas é a promessa de Deus para mim. Portanto, possamos crer nessas promessas de Deus. Crer nesta vida que Deus quer dar a cada um de nós. Crer nessa terra prometida que Ele nos preparou, que Ele nos prometeu. Crer que realmente, se nós somos fiéis no pouco, Ele nos será muito mais. A sua graça aí será derramada. É claro que é necessário que tenhamos as cruzes sobre nós para nos purificar.
Não é que é ausência de dor, ausência de cruz, não. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida se realmente formos fiéis. Se realmente construirmos a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra. Esse é o fundamento da nossa vida, do nosso ser cristão. Fundamentar a nossa casa na palavra. Quando vamos construir a casa, nós temos que programar tudo, né? Os alicerces, quanto de cimento, quanto de pedra, quanto de ferro, tudo isso é calculado para que essa casa não venha à ruína quando der um vendaval. E Jesus a compara com a nossa própria vida. Quantas e quantas pessoas hoje estão vendo a sua vida sendo destruída, lavada, né? Quantas pessoas estão vendo a sua vida se arruinando, porque não construíram, não tem fundamento, não tem uma rocha a sua vida, e a rocha é a palavra. E Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim que põe em prática. E aqui Jesus nos dá um exemplo. Ele disse: muitos dirão, mas eu profetizei, eu curei, eu comunguei, eu fiz assistência aos pobres, eu estava sempre lá, mas eu não os conheço. Por quê? Não viveram a palavra. Foram cristãos divididos, não foram autênticos, comprometidos, não transformaram a sua fé em palavra, em vida. É uma casa que não foi construída sobre a rocha, nos diz o próprio Cristo Jesus. É necessário pôr em prática a sua palavra, o seu mandamento do amor. Jesus resume toda a lei e profetas no único mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Não só a primeira parte. Que bom se fosse só a primeira parte, só louvar o Senhor, só dobrar os nossos joelhos, só rezar o terço, só pagar os nossos dízimos, né? Não, o Senhor disse: isso é importante, mas é necessário também pôr em prática a palavra, viver a palavra na tua casa, na tua família, com o teu esposo. Como está a relação com o teu esposo? Como está a relação com a tua esposa? Com os teus filhos? Com os teus pais? Se você quer uma vida na graça, se você quer realmente beber dessa graça, se você quer possuir essa terra que Deus te prometeu, é necessário viver a palavra, ser coerente, fiel, comprometido com o Senhor. Não só buscá-lo nos momentos difíceis, mas buscá-lo a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer. É ali, no agradecer pelo dia que Ele está nos concedendo, pelo sol que está brilhando, e que assim Ele possa nos guiar durante todo o dia, e ao agradecer quando ali formos repousar, quando ali tivermos já contemplado todo o nosso dia e termos colocado em prática a sua palavra. Como é difícil colocar em prática a palavra do Senhor. Como é difícil viver o mandamento do Senhor. Seja no trabalho, seja em nosso lar, seja nos momentos em que nos dizem algumas palavras ríspidas, a nossa vontade é de retornar com a mesma medida, né? Com a mesma medida, e temos que tomar muito cuidado, porque é com essa mesma medida que seremos julgados, nos diz o próprio Cristo Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, a direção hoje que o Senhor dá a cada um de nós: se você tem te sentido estéril, creia nas promessas de Deus. O Senhor tem promessa, o Senhor sonha, tem sonhos lindos, belos para a tua vida e tua família, mas você está emperrando para que isso aconteça, porque não tem sido fiel, não tem te comprometido, não tem transformado a tua fé em atos concretos. E hoje o Senhor te chama a viver concretamente a tua fé, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, a testemunhar. Ele não disse que seria fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser fiel, mas Ele está conosco, Ele caminha conosco. Víamos isso no Evangelho do domingo passado.
Quando Jesus estava ali dormindo, tranquilo, e naquela agitação daquele mar, quantas vezes o mar da tua vida está agitado? Quantas vezes o barco da tua vida parece que vai naufragar? E nos esquecemos que o Senhor está conosco, Ele caminha conosco, Ele não nos deixa só, Ele está ali, é nosso companheiro, basta crer. Pedro se apavorou. Quantas vezes a gente se apavora, né? Quantas vezes a gente fica assustado? É contas para pagar, é brigas na família, é separações que nos causam chagas, é problemas de droga, de álcool, e não vemos aí o céu, não vemos aí a terra prometida que o Senhor, quer nos dar. Não se desespere, Jesus está ali, mesmo que no seu silêncio, mas Ele está ali, está te acompanhando, e Ele tem os olhos voltados para ti, e não vai deixar que você venha naufragar, não vai deixar que o mar do mundo venha te engolir, não vai deixar que o seu barco afunde, porque Ele está ali para remar junto contigo. Portanto, entregue o remo para o Senhor do teu barco, da tua vida, e deixe que Ele vá à frente e você o siga. E assim a tua vida vai deixar de ser estéril para ser fecunda, quando realmente viver a palavra e deixar essa palavra ser transformada em gestos concretos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio